TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET, transmitindo também online tvcrio.org.br. Hoje o núcleo Consciência e Arte tem o prazer de estar conosco aqui e podemos bater um papo, a quem já agradecemos o convite, o nosso médico, o nosso doutor Cid Nelson, e porque Consciência e Arte vai cair muito bem com o nosso entrevistado de hoje, porque ele não só é a ciência da medicina, como é a arte do carnaval. Muito obrigado, doutor, companheiro Fulião, por aceitar nosso convite, por essa sua presença aqui conosco. Vamos começar falar de consciência, ou ciência. Doutor, saúde no Brasil. A quantas anda aí? Nós somos o primeiro em saúde ou o último? A saúde no Brasil foi totalmente deformada, a atuação dela. Foi necessário mudar o Código de Ética Médica para contemporizar a medicina mercantilista. E há pouco tempo atrás foi eleito aqui no Rio de Janeiro para o Conselho de Medicina uma equipe, quer dizer, um punhado de médicos que, quando eles foram tomar posse, eles repetiram o gesto da campanha do Bolsonaro, que era uma arma estendida. E nos artigos fundamentais do Código de Ética Médica, reza bastante claro que não pode, o médico tem obrigação de denunciar qualquer prática que cause sofrimento psíquico, social e físico em qualquer pessoa. Eu mandei uma carta oficialmente para o presidente recém-impossado do Conselho, estou até hoje para receber a resposta. Porque eu falei que era temerário apoiar um candidato que era a favor da tortura e fez uma homenagem no Congresso Nacional, né, a um torturador notório que era o coronel Brilhante Ustra. Então a medicina deixou de ser coisa parecida com sacerdócio. Quem comanda a medicina no Brasil é o business americano, até as empresas privadas como a Amil foi vendida para um grupo americano, não é? Os bancos têm uma carteira de saúde, tem o Hospitaú, tem Saúde Bradesco, e por aí vai, né? Então a medicina é business. É isso que aconteceu. Isso não quer dizer que não tem inúmeros colegas médicos bem formados que continuam a fazer uma medicina e tirando o sustento dela, porque isso é o que está no Código de Ética, que só 2 pessoas podem se beneficiar com a medicina. Em primeiro lugar, o paciente, com o restabelecimento da saúde ou a melhora da sua doença, e o médico simplesmente com seus honorários, e que era vedado, esse era o artigo 3º, a medicina ser empregada para fins políticos, religiosos e até mesmo de beneficência, não pode. A medicina é uma profissão, né? O juramento conhecido é o de Hipócrates, e tudo isso foi deformado. Que é belíssimo, né, doutor? Que é belíssimo, mas tudo isso foi completamente deformado. É business e pronto. Não tem outra conotação. E quando é empregada na saúde pública, poxa, aí vai um séquito de hienas ou abutres para obter dividendos políticos ou de dinheiro mesmo, com o emprego da medicina, da atuação da medicina pública. Você tem uma feira, um mercado na compra de milhões de itens. Medicina é um lugar mais fácil de roubar do que de construção civil,
pelo número de itens, né? Tudo, no hospital tem tudo. Primeiro porque é um prédio como outro qualquer, depois tem material de consumo que não é como outro qualquer, tem muito mais itens de medicina do que uma cozinha de alta qualidade, contando com todos os temperos. Medicina é uma beleza, ninguém sabe o preço de nada. O senhor nos falava, antes da gente começar nosso bate-papo aqui, sobre a aspirina, né? Que também não precisa dessa dosagem toda. Não, isso foi... Contínua, né? Não, isso saiu na mídia, eu assisti no Jornal Nacional, já tem algum tempo, e o William Bonner, todo empolgado, que os cientistas brasileiros da Unicamp foram fazer um trabalho na Alemanha e que descobriram que a aspirina, que é usada como profilaxia dos fenômenos trombóticos, né, para evitar, prevenir o AVC, né, o derrame, o infarto, o usual é tomar até o momento 100 miligramas por dia, uma dosagem baixíssima que não tem a propriedade analgésica, nada disso, apenas é um antiagregante plaquetário, ou seja, diminui o risco de coagular o sangue dentro do vaso. Esses cientistas, na própria Alemanha, fizeram um trabalho, um estudo seríssimo, absolutamente científico, de que basta tomar uma aspirina um dia sim e 2 não, que o efeito antiplaquetário é o mesmo. Pois bem, sumiu. Não se fala mais nesse trabalho, nem no Brasil, nem na Alemanha. Ora, eles foram fazer na Alemanha, terra da Bayer, que detém a patente de aspirina, dizendo que o produto mais conhecido de todos no mundo da Bayer é a aspirina, que essa produção ia cair em 2/3. Pronto. Não sei como é que fica. Aliás, a Bayer adquiriu recentemente a Monsanto. Antigamente, a Monsanto fabricava os agrotóxicos que causavam câncer e a Bayer os remédios que os trata. Agora, a empresa que fabrica o câncer e o remédio é a mesma. Ô Cid, você é navalha na carne, como cronificou, né, nos seus textos, né, o nosso Nelson Rodrigues. Vamos falar um pouquinho também sobre uma outra possibilidade de uma medicina socializada. E como é, por exemplo, em Cuba, esses interesses que nós aqui frisamos, que muitas vezes até, na verdade, faz com que a gente fique triste com uma profissão tão bela, tão linda. Eu te confesso que todas as vezes que eu vejo numa solenidade de formatura aquela declamação, né, do juramento que vocês fazem, coisa belíssima é quando tem aquela passagem que fala que onde vocês entrarem, a casa que vocês então forem atender, vocês não devem olhar se é rico ou se é pobre. Sim. E exercer, né, sua função ali. Que coisa belíssima isso. Cuba, como é? Como a coisa a coisa mudou muito, né? A medicina mercantilista não é uma coisa de agora, não. O Bernard Shaw escreveu, foi publicado a primeira vez em 1905, O Dilema do Médico, que é um ensaio e é uma peça de teatro também. Então ele já aborda esse lado vil da medicina, que se você pegasse um texto solto do Bernard Shaw e colocar numa carta de leitores de algum jornal aí, do Globo, Jornal do Brasil, qualquer um, vai pensar que é uma crítica atual, não é? Daquelas histórias antigas que o médico tinha um filho que também estudou medicina, ele entra de férias, aí o filho cura a úlcera antiga, aí na volta, todo mundo conhece essa história. Ah, meu filho, você acha que eu te formei como? Foi às custas dessa úlcera aí? Para que você foi fechar a ferida? Pois a medicina socializada, que você faz a pergunta, é completamente diferente dessa medicina que a gente conhece aqui. Por quê? Porque em Cuba, o maior patrimônio daquele país é o povo. Então o lucro é absolutamente indireto, mas é muito lucro mesmo, porque as pessoas ficam menos doentes.
A mortalidade infantil em Cuba é menor do que a mortalidade infantil do sul dos Estados Unidos, né? E sem recurso. E isso chama-se cuidado. O estado natural do homem, dos seres vivos, é a saúde. A doença é um evento que não deveria existir e que pode ser evitado. Essas doenças todas, hoje, câncer e outras coisas aí, a maioria vivem de maus hábitos do homem. O homem se alimenta mal, ou usa cigarro, ou outra droga, ou bebida, né? Quer dizer, se tiver um bom planejamento social, quer dizer, eu gosto muito, eu acho que eu sou até repetitivo. Se você abrir metade das portas dos hospitais, dos supermercados, você pode fechar metade dos leitos dos hospitais. Pô, a fome, a falta de habitação, a falta de alimentação, a falta de educação, saneamento são a base da doença. As outras estão aí também, mas são mais raras. Pô, criança, o que mata a criança? A desassistência é terrível. E Cuba tem uma superprodução de médicos. Eu acho que... Você também das vacinas lá? Tem, eles são avançadíssimos. Por que eles são tão preocupados com vacina? Porque vacina é a coisa mais bonita que tem em medicina. Não tem nada, não são aquelas cirurgias de transplantes, tudo isso daí é marcenaria. O bonito é os cientistas elaborarem uma coisa para as pessoas não ficarem doentes, sabe? O resto é conserto. E fica todo mundo extasiado, porque agora você conserta com microaparelhos, com a robótica, com a aparelhagem moderna, principalmente exames de imagem. E a gente cai num erro danado, né? Porque se esquece da semiologia, do médico ser aquele investigador da doença, deixando... A maioria do diagnóstico, quem faz é o paciente, só deixar ele falar. Depois, quando o paciente acaba de falar, você já sabe qual é a doença que você vai tratar. Então, não, hoje agora é imagem. Inclusive o paciente hoje pensa, chega no teu consultório e fala, Fih, aqui precisa fazer um Doppler em mim. Eu falei, eu pensei que você viesse aqui para eu fazer uma consulta, não é? Então está todo mundo acreditando. Então você faz um exame de imagem que não aparece a doença, aí você pensa que o camarada não está doente. O próprio doente acredita que ele fica bom, porque a doença dele não apareceu num anteparo, não apareceu numa imagem. É erro. A pessoa pode ter doença sem exames de imagem. E às vezes tem até uma imagem e não está doente. E Cuba exporta vacina para os Estados Unidos? Exporta, vende oficialmente. O maior comprador de vacina contra câncer de pulmão, um tipo de câncer de pulmão, é o estado de Nova York. Aí eu não sei como é que fica o negócio do bloqueio e tal. Mas como diz o cubano, lá em Varadeiro, cheio de gringo, aí eu falo, e os gringos? Ele fala, não, como turista não malos. Então, para comprar a vacina... Tá tudo bem, não tem importância nenhuma. Carnaval 2019, o bloco Inimigos do Império. Qual vai ser o enredo? O enredo? Vai ser sábado agora, né? Onde estaremos? Nós estaremos na Praça São Salvador a partir das 14 horas. Né? Vai ser um encontro, né? Não é um bloco mais que sai, dada a dificuldade aí da permissão, de um monte de coisa. Então a gente vai fazer um encontro lá. E claro que a gente tem um samba preparado, já pronto, já gravado, e o tema é o mesmo de quando o bloco foi fundado em 2009. Então, em 2009 era pleno governo do PT, não é mesmo? E o tema continuou o mesmo, porque desde o primeiro samba de 2009, a gente adverte quem é o inimigo do Brasil. O inimigo do Brasil chama-se Estados Unidos da América do Norte, ou seja, o imperialismo americano, não é o povo americano. Inclusive estamos com muitos inimigos do império lá dentro, como Chomsky, né? Como temos os intelectuais lá, estão nos advertindo, estão nos passando informações, estão pedindo que a gente resista ao big stick
americano, né? Quer dizer, o grande porrete. Né? E isso a gente faz desde 2009 com muita clareza. Né? O símbolo do bloco... Sem esquecer Ernest Hemingway, né? Claro, Hemingway. John Ford. Exatamente. Grande, diretor de cinema, né? E claro, do Bang Bang. É verdade. Orson Welles. A gente que pensava, né? Então, os inimigos do Império, nós estamos desde 2009. Eu digo nós porque eu me identifico muito Sim, o presidente aquela fantasia está guardada. Pois é, porque o tio Sam, que é o grande vilão, sempre é o vilão de todos os nossos... todas as nossas músicas. Quer dizer, o inimigo do Império é um tema único. O bloco inimigo do Império foi feito para ridicularizar, humilhar, denunciar, enxovalhar o Império Norte-Americano, seus súditos e acólitos, tupiniquins ou não, e pode? Pode. Então é isso mesmo. É como dizia Nelson Rodrigues, o palavrão serve para dar ênfase, muitas vezes. Então já dá ênfase. Ele sabe expressar. Exatamente. O que a gente sente no peito. A intenção de fazer esse bloco de carnaval chamado Inimigos do Império foi para fazer isso. Nós levamos à risca. E, claro que o pensamento não é original. Se a gente vê a primeira entrevista do Che, depois que eles tomaram o poder e negócio, perguntaram quais são as duas coisas mais importantes que a revolução de vocês tem que fazer. A primeira é combater o imperialismo americano. A segunda é combater o imperialismo americano. Ernesto Che Guevara, não fui eu. Colega. Interessante. Só estou repetindo. Aliás, tudo que eu faço é repetição. Tudo que está escrito aí em todos os sambas, a gente repete a história. Aqui não tem invenção. Olha, você em 2016, você retratou a tragédia de Mariana. E até certo ponto, aquilo continua muito atual, porque realmente é atemporal, eles vão continuar negligenciando. O lucro, né, é o objetivo maior, e o capitalismo selvagem. Nós fizemos uma adaptação do samba, mas que ainda não está gravado, o de 2016, que retrata o desastre de Mariana, nós fizemos uma adaptação para o desastre de Brumadinho. E o 2014? 2014 foi uma homenagem ao João Goulart. 50 anos do golpe. 64, 2014. 2014, 50 anos. Até hoje não foi resgatada essa injustiça com o João Goulart. A proposta do governo do João Goulart, as reformas de base, deixam longe toda a atenção que os governos do PT deu ao povo brasileiro. A proposta de reforma agrária, a proposta de elevar o salário mínimo, a proposta dos recursos naturais e do monopólio estatal do petróleo, né? Eu me lembro que eu era muito jovem, mas eu fui no comício da Central do Brasil. Eu tinha 16 anos incompletos. Dia 13 de março. Dia 13 de março. E uma das coisas que mais me impressionou foram aqueles trabalhadores da Petrobras com petróleo, com uma tocha de petróleo acesa, caminhando para a Central do Brasil, e era assim, 1, 2, 3, capoava de uma vez. Capoava era uma indústria privada, uma refinaria privada, que era os próprios trabalhadores da Petrobras que estavam pedindo para o presidente da República assinar a encampação de Capoava. Quer dizer, a história era outra, né? A história era outra. Hoje tem mais Gungadim, tem mais Capitão do Mato nessas empresas, né? Mas me diz uma coisa, doutor Cid, você que acompanha a política, até que ponto 64 se repetiu em 2016, 17? Eu acho que não houve uma repetição. Mas sob outra... Não houve, é um prosseguimento.
É um prosseguimento. Daí é a doutrina Monroe, a América para os americanos. Poxa, quando Os americanos do norte. Do norte, claro. Os americanos do norte. Porque eles tentaram, assim, de maneira ostensiva, primeiro com a República do Galeão, né, aqueles militares para que o suicídio... Pois é, da aeronáutica, o suicídio do Getúlio adiou o golpe por 10 anos, mas ele já estava preparado. Faz parte do organograma do Império, né? Isso daqui não podia ser para a gente. A Guerra do Paraguai, a gente entrou em Guerra do Paraguai porque era interesse inglês. O Delmiro Gouveia morreu assassinado porque aproveitou um filete de Paulo Afonso para fazer uma pequena indústria de linha de coser, que é a corrente, que foi os donos da corrente. Até hoje, os ingleses antigos foi quem mataram o Delmiro Gouveia, porque ousou fabricar linha de coser no Brasil, ainda mais no Nordeste. No meio lá daquelas regiões produtoras de algodão, não podia fazer uma linha, pô, linha não. Isso me faz lembrar o Mahatma Gandhi, né? Porque a Índia, os indianos, produzir o fio de tear e tear, né? Então, quem fosse pego boicotando a indústria inglesa tinha seu polegar decepado. Ele deixava de ser gente, né? Porque diz que que caracterizava o homem porque forma pinça, né? Então cortava. O polegar é o dedo mais importante que a gente tem porque faz oponência aos outros 4. Só o polegar faz isso. Existe uma figura que é o homúnculo de Mênfis, que um camarada, um genial desenhista, também desenhou o cérebro humano com um homem todo dobrado naquele sentido e a área que ocupa no cérebro as nossas regiões. O polegar é assustador, a área física que o polegar ocupa dentro do nosso cérebro na área motora, né? E tem outra coisa muito interessante para poder falar de novo no Império e na importância que tudo é traduzido por dinheiro. O dinheiro é o valor de todas as coisas. Então, olha só que exemplo bom. Se um operário americano perde um polegar e o outro perde todo o membro inferior, desde a raiz da coxa, a indenização é a mesma em número. Quer dizer, um polegar vale tanto quanto uma perna inteira, coxa e perna. A indenização é igual em valor de dinheiro. O polegar realmente é fantástico. Então, esse castigo é um castigo também crudelíssimo. É crudelíssimo. Doutor Cid, eu dou muito valor à ficha técnica, até porque, enquanto socialista, a gente tem que valorizar todos. O seu samba, você conta sempre com o arranjador. Me fala sobre o seu cavaquinho, quem é o... o nosso cavaquinista, que é o Samurai, ele sempre concedeu... Kamikaze, né? Ele sempre concedeu a presença dele, mas ele é um profissional. Então, esse ano, ele teve um outro compromisso, ele fez a gravação do samba, que está aí no YouTube, para quem quiser ver, Inimigos do Império 2019. O Max Figueiredo, que agradecendo nós temos um outro colaborador mas esse veste a camisa. Assim, ele não profissionaliza isso. Ele faz a mixagem das imagens nós escolhemos juntos lá, então à medida que vai passando o enredo, vai aparecendo imagens relativas àquela frase ou àquele verso, né? Então nós temos uma equipe aí, todo mundo ajudando, mas infelizmente esse ano o Samurai não vai se apresentar, embora tenha feito a gravação que já está no YouTube. Mas o Cid, sobre Mariana e sobre agora... Brumadinho. Brumadinho. Eu queria até que ponto você, que tanto
fez questão, quase que advertia, né? E falava que isso não ia ficar assim, você não faz comigo o que você faz lá na... Esse era o refrão. Ó, tio Sam, não faz comigo o que fez no mundo inteiro, tu vai ver que merda é se meter com o brasileiro. Então, doutor, eu quero que você fale em 3 minutos aí sua mensagem aos carnavalescos, que brinque, mas que não deixe de pensar também, né? Ou seja, de ser como Sócrates. Logo mais eu vou estar entrevistando aqui um filósofo que está também nos assistindo, que é o nosso Roberto, e há quem divida aí a filosofia em pré-socrático, socrático e pós-socrático. Mas parece que você divide entre pré-marxista, marxista, e como é que nós estamos hoje? Não houve outros marxistas, mas a interpretação... Não. Eu não sou tão científico assim. A minha formação política, o que me arrebatou para a militância, para a participação política, não foram as aulas formais dos grupos de estudos de marxismo, né? Não foi isso não, foi o teatro. Foi o teatro e a música que me convocou. Aí, claro, participei de um monte de grupos de estudos, né? Os meus amigos sociólogos, economistas e tudo mais sempre tiveram uma paciência inesgotável para eu ser um pouco mais científico e coisa e tal. Eu aceito a crítica, eu tento imitá-los no julgamento dessas coisas mais complexas como a economia, mas o meu lado, a minha vertente, é como dizia o Mayakovsky, a plenos pulmões, né? Devorávamos Marx volume após volume, mas mesmo sem ler, saberíamos em que frente combater, né? Então, quem me chamou, logo depois de 64, vieram todos aqueles movimentos, se encenou Liberdade, Liberdade, o Chico Buarque fez o Roda Viva, o Augusto Boal botou para quebrar, o Gianfrancesco Guarnieri fez o Arena contra Zumbi, né? Quer dizer, isso daí, hoje a gente tem um exemplo maravilhoso disso, que é o samba enredo da Mangueira, que é uma erudição em história. 91% das pessoas não sabia nem a metade daqueles eventos históricos que estão no samba da Mangueira, né? Revolta dos Malês, quantas pessoas do seu cotidiano que você cruza no elevador do prédio que você mora que sabe da Revolta dos Malês? Dandara, que foi mulher do Zumbi, os caboclos, e inclusive há quem nem note que lá nos últimos versos, né, o autor põe lá que os heróis, quem foi de aço nos anos de chumbo, quer dizer, quem é que participou da resistência da ditadura. Então isso, o intelectual, faz o trabalho mais importante de todos, né? É que pegar a história, desce até o nível do povo e traz o povo para o nível da história. Esse que é o trabalho do intelectual. Aí é que vale tudo. Se não for assim, se ficar só na academia, não funciona. Tem que fazer isso. O samba da Mangueira desse ano é um espetáculo. É um espetáculo. O nosso, nós damos uma catucada, mas nós somos mais diretos. Isso aí. Cid Nelson, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Cid, que maravilha. Eu que agradeço. TV Comunitária, Canal 6 da NET, Núcleo Consciência e Arte. E agradecemos sua audiência e também o nosso querido Max, que fez essa filmagem e edição.